Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés no Senswag, o curso de Física Básica, volume 2. Vamos resolver a questão 13 do capítulo 8, que trata sobre calor e primeira lei da termodinâmica. Bem pessoal, vou ler o enunciado do problema 13 e em seguida fazer a sua resolução, tá? Então o problema 13 diz o seguinte, tá aí, ó. Duas esferas metálicas concêntricas de raio R1 e R2 maior que R1 são mantidas respectivamente às temperaturas T1 e T2 e estão separados por uma camada de material homogêneo de condutividade térmica K. Calcule a taxa de transmissão de calor por unidade de tempo através dessa camada. Sugestão: considere uma superfície esférica concêntrica intermediária de raio Rzinho e esse Rzinho está entre R1 e R2. Escreva a lei de condução do calor através dessa superfície. Integre depois em relação a R de R1 até R2. Então tá aí a figura do lado direito, né? Figura P2, e vamos fazer a sua resolução, tá? Então, pessoal, então tá aqui a mesma figura, tá? Então você tem aqui R1 interno, R2 externo, né? Isso aqui é uma espécie de casca esférica, né? Só que tem uma certa espessura aqui, né? Então R2 fora, R1 dentro. A temperatura interna é T1 e a temperatura fora T2. E nessa região entre R1 e R2 tem um material homogêneo de condutividade térmica K, tá? Então nós sabemos, né, que foi dado no problema que R2 é maior que R1 e a temperatura, né, ela é função do tempo e da posição R, tá? Então eu vou escolher uma posição R intermediária aqui, né, entre R1 e R2, depois eu vou fazer a integração de R1 a R2, tá? Então nós sabemos que a lei de condutividade térmica, né, lá da lei da termodinâmica é variação de calor no tempo é igual a menos K, que é a condutividade térmica. A área, no caso a área vai ser a área da esfera, né? Essa área intermediária aqui, né? Que vai ser 4πr², variação de temperatura sobre posição R, tá? Então isso aqui é uma espécie de gradiente de temperatura aqui, ó. E aqui é a taxa de variação, né? Com o tempo do calor, né? Beleza? Então você vai, né? Então para iniciarmos a sua resolução, nós vamos pegar esse termo aqui, ó, A, porque A depende de R, né? A é a área, né? A área escolhida aqui compreendida entre R1 e R2. Então eu vou pegar esse termo juntamente com esse e eu vou dizer o seguinte, que esse termo A dt dr ele é igual a menos uma constante, tá? Por quê, né? Porque primeiro, esse fluxo de calor nessa região, né, ele é estacionário. Significa dizer que a temperatura não é função do tempo, somente é da posição. Então, isso é um fluxo de calor, né, estacionário. Então, esse T depende somente de R, perfeito? E como se trata de uma região, né, homogênea, então a condução, a taxa de condução de temperatura com a posição, ela é constante em qualquer uma direção, né? Ela é isotrópica, tá certo? Então aí você tem aqui que dT/dr, né? Vai ser A dT/dr é igual a menos esse alfa. E por que esse menos? O problema não foi dado, né? Isso faltou esse ajuste na questão, mas a temperatura 1 é maior que T2. Então, se a temperatura 1 é maior que T2, nós sabemos que o fluxo de calor ele ocorre aqui, no caso, da temperatura maior para menor, tá? Então, se ele obedece isso, então essa variação essa condução da temperatura com a posição, né, é menos uma constante que eu chamei de alfa, tá? Então aqui T1 é maior que T2, perfeito? Na verdade é o oposto, né? T1 é maior que T2, não tá certo. T1 é maior que T2, tá? Então a temperatura vai fluir de dentro para fora, tá? Então se você faz isso, né, você sabe que você pode resolver essa equação diferencial, né, por variáveis separáveis, isola o dt aqui, passa menos alfa
o A dividindo e o dr para cá subindo. Integra ambos os lados, né, de T1 a T2 e de R1 a R2. Lembrando que esse SA é a área da tua região escolhida, é 4πr². E é quando você faz essa integral da esquerda da variação de temperatura, menos alfa 4π, né? Integral de 1 sobre R2 dr, de R1 a R2, a gente sabe que isso aqui vai dar menos 1 sobre R. Com esse menos dá mais, você vai fazer a integral, então eu vou fatorar o menos aqui e passar o menos distribuindo lá dentro. Vai ficar menos alfa sobre 4π, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, tira o MC, vai dar esse resultado. E aí isola o menos alfa. Quando você isolar o menos alfa, esse termo que está dividindo passa multiplicando, esse termo que está multiplicando o alfa passa do outro lado dividindo. Então, menos alfa vai dar essa expressão. E aí, você sabe que tudo isso aqui, ó, A dt dr é menos alfa, ou seja, toda essa expressão é menos alfa, com esse menos daqui dá mais, ou seja, a variação de calor com o tempo vai ser positiva, tá? E aí quando você faz a substituição, você encontra que a variação de calor no tempo é positiva 4π vezes K, R1 vezes R2, dividido por R2 menos R1, vezes a diferença de temperatura 2:1, tá? Então, esse é a questão, né, de número 13 do capítulo 8. Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!